Há 3 meses, a Asibama e a FBNDES realizaram um ato na frente do BNDES, denunciando as medidas do ministro Ricardo Salles. Antes que ficasse claro para todo mundo que o Fundo Amazônia estava em risco, nós fizemos um ato denunciando o que ele estava fazendo, as mentiras que ele estava contando, e clamando à população para ficar atenta a isso, a se mobilizar, a reagir contra essas manobras. Bom, 3 meses se passaram, ninguém mais tem dúvida quais eram os propósitos do Ricardo Salles. O Ricardo Salles quer um Fundo Amazônia para financiar grileiro, ou dane-se o Fundo Amazônia. Ou o Fundo Amazônia serve para ajudar os seus sócios lá na Amazônia, grileiros que ocupam terras, pessoas que ocupam terras sabendo que essas terras são de preservação ambiental para receber dinheiro do Estado, ele queria usar o Fundo Amazônia para reforçar o caixa dessa gente. Se isso não for possível, o fundo pode acabar. O Ricardo Salles não tem interesse nenhum em preservar a Amazônia. Na verdade, ele e todo o governo que ele representa não cansam de dizer nas suas lives, em todos os comentários que podem fazer, que o desmatamento é um falso problema. Eles não estão interessados na preservação da floresta. E o fundo é um fundo de 3,5 bilhões de reais, recursos alemães e noruegueses, doados para o Brasil para ajudar a preservação da floresta e a promoção de atividades sustentáveis na floresta. Eles usam contra o fundo o fato de que ele não tem recurso suficiente para tratar do problema da Amazônia. Como se fosse um problema do fundo a falta de dinheiro. Agora, que mensagem é essa? Se nós não temos como alocar esses 3,5 bilhões para ajudar a preservar a floresta, por que nós deveríamos ter mais recursos para fazer isso? Eles usam a insuficiência de recursos do fundo contra a existência do fundo. Eles usam uma série de mentiras. Não é controvérsia de opiniões sobre a utilização dos recursos. Eles usam mentiras que eles sabem que estão mentindo para desmoralizar o fundo. E usaram também uma imagem que ficou muito gravada na mídia, na opinião pública, a imagem de que o BNDES é uma caixa preta para denegrir o Fundo Amazônia. Ora, o fundo é auditado por vários órgãos de controle no Brasil e órgãos de controle dos países doadores. E todos esses órgãos de controle foram unânimes em dizer que o fundo era bem gerido pelo BNDES, pelos funcionários do banco. O fundo foi considerado um sucesso internacional, inspirou a criação de outras iniciativas como ele, mundo afora. E esse governo quer botar tudo isso abaixo. Bom, nossa mensagem para o Ricardo Salles, para o presidente Bolsonaro, é que nós estivemos 3 meses atrás denunciando isso, estamos aqui denunciando isso e voltaremos a fazer quantas vezes forem necessárias, até todas as mentiras que eles contem caírem por terra. E somos nós, funcionários do BNDES e dos órgãos ambientais, que temos sofrido intimidações desse governo. O Ricardo Salles entrou no BNDES, intimidou funcionários. Ele hoje pratica uma política de medo no IBAMA, de exonerações, mudanças sem justificativas de funcionários. Essa é a campanha de terror, de medo que esse governo promove para fazer valer o que é indefensável. Então, a gente queria se congratular aqui com todo mundo que está presente nesse ato, nesta chuva aqui, e falar e convocar vocês a se juntarem nessa corrente de defesa da Amazônia, esse patrimônio brasileiro que coube a nós brasileiros defender, esse patrimônio mundial, esse patrimônio que garante a vida na terra, coube ao Estado brasileiro, ao Estado democrático brasileiro defender.
Cabe aos cidadãos brasileiros, mais do que qualquer outro no mundo, ter consciência disso e lutar para a preservação disso. 60% do nosso território é a Amazônia. E não há para nós, por exemplo, do BNDES, projeto de desenvolvimento para o país que não conte com uma estratégia de exploração sustentável da Amazônia. Falar sobre o futuro do desenvolvimento no Brasil é falar sobre como conseguir preservar, como conseguir explorar de forma sustentável a Amazônia. Que futuro mais derrotado a gente poderia imaginar para o nosso país do que a imagem de uma Amazônia devastada, ocupada por gado, ocupada por garimpo? Dá para ter uma ideia de uma imagem mais clara de fracasso do que ver as comunidades indígenas que escaparam da morte de todos esses séculos acabarem por completo? É um desafio da cidadania brasileira, é um desafio principalmente da defesa da soberania nacional, que nós, cidadãos brasileiros, nos congratulemos, nos juntemos numa grande união em defesa disso, em defesa desse patrimônio. Isso sim é falar em soberania. E não nessa soberania de bravata que pregam os militares ligados ao governo Bolsonaro. Ficar falando que não vai cuidar da Amazônia e, mesmo assim, não vamos ter problemas com a nossa soberania, isso é cascata, isso é provocação internacional. É lógico, se o governo for irresponsável com a Amazônia, que a Amazônia está ameaçada. A defesa da Amazônia é uma defesa do futuro do Brasil. Pessoal, obrigado e vamos dar continuidade ao ato.